Eu sou a Simone Martins, Licensed Professional Counselor no Texas, e nesse vídeo eu trouxe um trecho de uma das aulas do curso Como Ser um Psicólogo ou Counselor licenciado nos Estados Unidos. Nessa aula eu vou falar sobre a profissão de aconselhamento clínico de saúde mental. Vem comigo! O aconselhamento clínico de saúde mental. Eu vou falar um pouco mais dessa profissão porque, como ela não existe no Brasil, acaba causando um pouco de confusão. As pessoas perguntam, mas qual que é a diferença do counselor, do psicólogo? Então, eu vou explicar aqui bem detalhado. Então, o aconselhamento profissional é uma relação de colaboração entre o conselheiro, o terapeuta, o counselor, e o cliente. A gente chama de cliente e não paciente, porque a gente acredita que, como é uma colaboração, é uma pessoa que está utilizando um serviço e ela tem responsabilidade no processo. Então, a nomenclatura paciente, ela traz uma conotação passiva, como se você vai lá e eu vou falar o que você tem que fazer. Inclusive, esse nome conselheiro também não ajuda, porque dá a impressão que a gente vai ficar dando conselho. E a verdade é que não é. A gente ajuda a pessoa a encontrar o seu próprio caminho. Então, os conselheiros profissionais ajudam clientes a identificar objetivos e potenciais soluções para problemas que causam turbulência emocional, procurar melhorar a comunicação e as habilidades de lidar com situações desafiadoras, fortalecer a autoestima e promover mudanças de comportamento e saúde mental. Eu tirei essa definição lá do website do American Counseling Association, ACA. Então, se você quer saber mais, entra lá, tem muito mais informação sobre a profissão de counseling. Aqui eu vou falar bem resumidamente. Então, quanto tempo leva o aconselhamento ou a terapia? Então, idealmente, o aconselhamento termina quando o problema para o qual o indivíduo procurou ajuda se tornar mais fácil de administrar ou for resolvido. Ou seja, é uma diferença entre aquela base psicanalítica, que se instalou há muito tempo, que tinha aquela terapia eterna, que a pessoa fica indo por vários anos, vai contar como foi a semana, nunca sai do mesmo lugar, E eu não estou falando que isso não tem valor nem criticando a psicanálise, eu estou mostrando que o ponto de vista do aconselhamento é que ele é mais pontual. Então, a gente vai te ajudar enquanto você estiver trabalhando num problema, mas à medida que as coisas vão melhorando, a gente vai incentivando a pessoa a ser autônoma, a caminhar com as próprias pernas, a ser mais independente, para não criar dependência no terapeuta. E aí uma observação que, no entanto, algumas companhias de planos de saúde podem limitar o número de sessões pelas quais elas pagam. Então, esse serviço do counselor, ele é coberto por planos de saúde, porque ele é como se fosse realmente igual à psicoterapia. Inclusive, o termo usado pelo insurance do que eu faço é psicoterapia. Só que algumas companhias de seguro não querem que a pessoa fique indo lá para sempre, querem que você justifique porque você está vendo aquela pessoa. Então, não é que você vai na terapia só porque você gosta de ir lá conversar, Você tem que realmente estar trabalhando em alguma coisa. O aconselhamento individual ou a terapia é uma oportunidade pessoal de receber apoio e experimentar o crescimento durante momentos desafiadores da vida. Então, não necessariamente você precisa estar passando por um transtorno de saúde mental, Você pode estar passando por uma transição da sua vida. Talvez você perdeu o emprego, mudou de país, você está tendo dificuldade na parte de criar os filhos, de disciplinar os filhos, enfim, problemas do desenvolvimento humano. Então, aqui ele fala que o aconselhamento pode ajudar a lidar com muitos tópicos da vida, como a raiva, depressão, ansiedade, abuso de substâncias, desafios no casamento, no relacionamento, problemas parentais, dificuldades escolares, mudança de carreira, mudança de país. Então, ajuda com tudo isso. E aí, o aconselhamento de casais, como eu falei, a gente recebe um treinamento básico para isso, não é tão aprofundado como o Marriage and Family Therapist, mas depois que você se forma, você também pode buscar mais especializações de intervenções específicas para trabalhar com casais. E aí ele fala aqui que
Como que a gente ajuda os casais, né? Todo casal passa por altos e baixos nos seus níveis de proximidade e harmonia ao longo do tempo, e isso pode variar desde preocupações básicas até a de comportamento agressivo, né? Violência doméstica, abuso. Então, o aconselhamento matrimonial pode ajudar a resolver conflitos, curar feridas, né? Às vezes traições, coisas difíceis que o casal passa, e no geral o aconselhamento pode ajudar a diminuir os padrões de interação negativa e restabelecer expectativas e objetivos realistas, né? Às vezes quando a gente se casa, a gente vai num conto de fadas, né? Achando que encontrou o príncipe ou a princesa, e aí leva toda a nossa bagagem e depois se dá conta de que precisa trabalhar em vários aspectos para poder entrar na mesma página como casal. Então, o aconselhamento é ótimo para isso. Inclusive, uma curiosidade, aqui eles fazem um tipo de aconselhamento que é chamado premarital, né? Então, tem algumas pessoas que são certificadas em ajudar casais que estão noivos, né? Antes deles se casarem, receber um aconselhamento para prepará-los, né, para o casamento, prepará-los para as dificuldades e os desafios que vêm com o casamento. E o aconselhamento familiar? Então, ele é frequentemente procurado devido a uma mudança de vida ou um estresse que afeta negativamente uma ou todas as áreas do vínculo familiar, né? Da estrutura, das regras e papéis e do estilo de comunicação da família. As questões comuns abordadas no aconselhamento familiar são preocupações relacionadas com pais e filhos, conflitos entre irmãos, perdas de membro da família, entrada de novos membros da família, lidar com mudanças importantes ou uma mudança que afete, né, o sistema familiar. Então, tudo isso pode ser trabalhado na terapia, porque a visão sistêmica familiar, né, acredita que quando uma pessoa está passando por um problema, todo mundo no sistema é afetado. E isso pode ajudar. E por último, né, a terapia de grupo é algo que permite você descobrir que você não está sozinho no seu tipo de desafio que você está passando na sua vida. Então, ela ajuda muito as pessoas. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos é bem popular terapia de grupo. Então, tem grupos para depressão, para ansiedade, para o uso de substâncias, muitos grupos de recuperação, né? Recuperação de relacionamentos abusivos, mas estar envolvido num grupo de pessoas, né, que estão numa posição semelhante, te ajuda a aumentar a compreensão das suas lutas em torno do tema e também a variedade de possíveis soluções. Então, você vê pessoas que passaram pela mesma coisa e normalmente a estrutura dos grupos tem de 6 a 12 participantes, né? 1 ou 2 líderes, terapeutas que são líderes, e eles giram em torno de um tema comum, né? Como eu falei, controle da raiva pode ser o tópico, pode ser o grupo sobre autoestima, divórcio, violência doméstica, recuperação de abuso e trauma, recuperação de uso de substâncias, enfim. Todas essas informações estão lá no site da American Counseling Association, ACA. Se você está considerando ser um psicólogo ou um counselor licenciado nos Estados Unidos para poder atender pacientes de terapia, eu criei um curso falando das duas carreiras, do caminho, do tempo, dos custos do programa de mestrado e doutorado, como funciona tudo na prática, como obter a sua licença. O link está na descrição.